7h18, de volta com o Manhã no Ar, as principais notícias do dia. E agora a gente vai falar do transporte aquaviário no Amazonas. Mesmo quem não costuma usar esse tipo de transporte já deve ter ouvido falar que os rios da nossa região são as nossas estradas. Mesmo com toda essa importância, esse tipo de transporte, acredite, seja de carga ou de passageiros, nunca foi regulamentado. 2,5 milhões de pessoas usam embarcações como meio de transporte aqui no estado. Esse dado é do Sindicato das Empresas de Navegação Fluvial. E de acordo com a Agência Nacional de Transportes Aquaviários, ANTAQ, a média anual de movimentação de cargas desde o início da década tem sido de 50 milhões de toneladas por ano. Atualmente, o transporte de cargas concentra cerca de 60% dos insumos e alimentos escoados na região. Mas essa ausência de controle parece estar chegando ao fim. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje com o nosso convidado, Akram Isper Júnior, que é diretor-presidente da Arsan. Seja muito bem-vindo ao Manhã no Ar, um excelente dia. Bom dia, senhora Adriane, bom dia aos telespectadores. Essa falta de regulamentação é algo que até impressiona, levando em consideração a quantidade de pessoas que utilizam o transporte aquaviário aqui no Amazonas. A gente, para chegar na maior parte dos municípios do interior, precisa, de fato, de uma embarcação. É um projeto de lei que vai ser encaminhado agora à Assembleia Legislativa. Já está na Casa Civil, já recebemos parecer positivo da Procuradoria do Estado. Nós esperamos enviar para a Assembleia ainda esse mês, para ser discutido pelos deputados e pela toda a sociedade em geral. Essa falta de regulamentação desse transporte é algo específico aqui do Amazonas ou os outros estados do norte também enfrentam esse problema? Olha, o estado do Pará está bem avançado no transporte aquaviário e hidroviário. O Amazonas, infelizmente, há muito tempo vem se alargando essa regulação. Em 2008, existiu um anteprojeto de lei que não foi para frente. Então, por ordem do governador Wilson Lima, nós começamos um embate nesse projeto e já chegamos basicamente ao esboço ideal. Porque o governador, pela primeira vez, enxergou esse modal como uma geração de emprego. Por exemplo, uma embarcação de 100 pessoas geralmente emprega em torno de 8 tripulantes. Então, isso é um fomento para o interior do estado, porque basicamente 80% de todo o escoamento, de todo o material, de todo o insumo do interior é feito por hidrovias. Então, essa falta de regulamentação, para as pessoas entenderem em casa, regulamentar seria definir regras, né? Definir Isso. regras que vão servir para que as pessoas que trabalham nesse modal e até as pessoas que usam esse tipo de transporte possam ter um direcionamento do que é certo, do que é errado. Hoje, por exemplo, quem comanda uma embarcação sai de onde quiser e atraca onde quiser, sem nenhum tipo de proibição, nada do tipo. Exatamente. A regulação é justamente para trazer mais civilidade para os nossos passageiros e para os usuários desse serviço. Hoje não existe regulamentação de transbordo, não existe regulamentação de passageiros, como eles entram, passageiros com portadores de deficiência, também não existe nenhum tipo de regulamentação para eles, adaptação dos barcos, etc. Hoje em dia nós temos 24 mil quilômetros de hidrovias no Amazonas navegáveis. Então nós temos que olhar melhor para esse modal. O que muda, de fato, para as pessoas que usam esse tipo de transporte com o projeto? O que já está inserido, que se for aprovado do jeito que foi, né, o texto original, deve começar a valer assim que os parlamentares aprovarem na Assembleia Legislativa? Pois é, isso ainda tem um passo um pouco adiante a ser trilhado, né? Mas o que vai mudar é tudo. As linhas agora vão ser feitas pelo Estado, pelo poder concedente. Ou seja, se você tem uma linha Manaus interior tal, ela não vai ser mudada pelo armador. Os horários vão ser feitos integrados pelo Estado também. Ou seja, se o seu barco vai sair às 6 horas da manhã, ele não vai sair às 6 horas da tarde, como isso ocorre. Então, para quem está em casa que usa esse tipo de transporte, a principal mudança seria você poder se programar de fato, né? Ter um dia, hora marcada e garantir direitos. Por exemplo, no transporte rodoviário, as pessoas com deficiência ou idosos têm direito à gratuidade do transporte, isso é regulamentado de forma federal e é fiscalizado pela Arsan a nível estadual. Quem usa o barco hoje não tem essa alternativa, né? Na verdade, a nossa Constituição prevê essa gratuidade
E a Arsan já fiscaliza essa gratuidade dos barcos. Mas o transporte hidroviário agora vai ser mais regulado a respeito disso, entendeu? E é bom frisar que a regulação não traz somente controle para os armadores, mas também garante a eles o fundo da Marinha Mercante, que eles não conseguem esse financiamento justamente porque o estado do Amazonas não tem a regulação e os outros estados têm. Nós usamos o parâmetro da regulação do estado da Bahia, que é um dos mais avançados do país, para fazer essa lei e esse projeto de lei que nós imaginamos que vai ser exatamente muito benéfico para o estado do Amazonas. A previsão é que ainda esse mês seja encaminhado para a Assembleia Legislativa. Tem uma perspectiva de aprovação, de fato, de em quanto tempo isso comece a valer? Porque a partir do momento que aprova na Assembleia, é apenas um dos passos para depois se cobrar essa regulamentação, né? Tem um prazo para que todas as embarcações se adequem às novas regras. Exatamente. Nós vamos dar um prazo para todas as embarcações, até porque são muitas embarcações e o transporte é geralmente por pessoas de baixo poder aquisitivo. Então, essa adequação não pode ser transferida para o preço da passagem. Então, existirá todo um planejamento estratégico básico para isso. Em relação àquelas pequenas embarcações que fazem os passeios de turismo aqui na nossa região, eles também devem ser inseridos, regulamentados dentro desse projeto? Deverão ser regulamentados. Para quem trabalha nesse setor, quiser participar, ter acesso ao projeto de alguma forma e até participar das discussões na Assembleia, tem algum tipo de orientação a eles? Eles podem entrar em contato com a ouvidoria da Arsan, entender quando que vai ter as reuniões e audiências públicas na Assembleia. Nós temos várias reuniões públicas que já aconteceram e irão acontecer muitos mais. Entendi. Aproveitar a sua visita aqui no Manhã no Ar para a gente falar do transporte rodoviário intermunicipal. Os usuários precisam estar atentos e verificar se o veículo possui o selo fixado pela Arsan. Como a gente pode orientar a população que está em casa sobre essa questão específica, sobre como procurar esse selo? A Arsan, ela regula o transporte intermunicipal de passageiros. Isso quer dizer o quê? São os transportes que fazem de cidades a cidades de dentro do interior do estado. O selo da Arsan, ele é muito importante porque ele verifica para o passageiro se aquele ônibus está em boas condições metroviárias, ele pode dirigir, se ele está em boas condições físicas. Então, aquele selo da Arsan é um selo que fica exatamente na frente do ônibus e se ele não houver, o passageiro pode realmente denunciar isso na própria rodoviária, na ouvidoria da Arsan ou nos canais de comunicação da Arsan. Agora, como eu falei ainda há pouco, tem essa questão de direito também à gratuidade. Algumas pessoas desconhecem como que funciona a fiscalização dessa questão específica de passagens de transporte rodoviário para pessoas com deficiência e idosos. Cada ônibus tem direito a duas pessoas de gratuidade, idosos ou PCDs. A partir daí, são 50% de desconto. Em todas as rodoviárias existem fiscais da Arsan que fiscalizam esse tipo de transporte. Então, para a pessoa que quer garantir a gratuidade, ela tem que se antecipar a compra do bilhete, ela tem que chegar mais né? cedo, exatamente. Entendi. Muito obrigada por sua visita aqui no Manhã no Ar, por trazer esses esclarecimentos para a gente. É um prazer recebê-lo aqui no programa. Muito obrigado. Obrigado a todos. Recebi hoje no estúdio Acre Insper Júnior, diretor-presidente da Arsan, falando aí tanto sobre essa questão do transporte rodoviário, do selo que você precisa identificar, mas principalmente sobre o projeto de regulamentação do transporte aquaviário. O projeto está pronto, aprovado na Casa Civil e deve ser encaminhado ainda esse mês para a Assembleia Legislativa para ser aprovado pelos parlamentares. E agora a gente muda de assunto, vamos falar sobre o trânsito. Você que trafega pelo Distrito Industrial já está acostumado, né, com a péssima qualidade das vias nessa área da cidade. E a partir de hoje, os motoristas precisam estar atentos. Serão iniciadas as obras de recuperação da bola da Suframa. Finalmente, a gente traz essa notícia, mas por conta dessa obra, tem intervenção. E a primeira parte dessa intervenção, do pacote de ações para o local, já iniciou. Quem vai trazer as informações para a gente ao vivo, direto da bola da Suframa, é a Juliana Silva. Olá, Juliana, conta pra gente como que tá o tráfego por aí.
Olá, Adriane. Olha só como é que está o trânsito. A gente já começa mostrando para vocês. Já está intenso por aqui. Desde as 6h30 da manhã, pelo menos, foi quando começou a aumentar o fluxo de carros aqui no entorno do Povos da Amazônia, que é onde nós estamos, né? A Bola da Suframa, que é onde vai acontecer. Aqui já tem um maquinário, inclusive, nós vamos mostrar para vocês. Daqui a pouquinho, todas essas máquinas já vão começar a trabalhar. E essa é uma das partes que fazem aí, estão dentro desse processo de revitalização por conta dos 350 anos de Manaus, que vai ser completado nesse mês de outubro. Então essas obras, elas estão inclusas aí, né, nesse sistema para um melhoramento da cidade, não só aqui nesse trecho, mas também todo o distrito. Ao todo vão ser 35 vias revitalizadas. A partir de hoje já vai começar essas obras. Nós estávamos conversando com a equipe, né, que daqui a pouquinho vai entrar em ação. Eles não podem dar entrevista agora, né, antes do prefeito fazer a liberação do início dessas obras, mas a gente estava conversando, eles estavam explicando o que vai acontecer aqui nesse primeiro momento. Houve aqui, né, essa interdição intermediária do trecho aqui, esse estreitamento, e durante esse estreitamento aqui, da parte de dentro, eles vão fazer o que chamam de drenagem, porque essa é a primeira aí, né, opção que eles precisam fazer para começar as obras. Primeiro vai ter que drenar tudo, depois vão ter que retirar o asfalto, porque faz parte da a pavimentação, é o que vai acontecer por aqui. Então, vai haver essa interdição desse trecho, por isso que houve aí esse estreitamento, né? Aí eu perguntei deles também se em algum momento vai haver a interdição total aqui da Bola da Suframa. Eles falaram que não. Primeiro vai ser esse trecho com esse estreitamento, né? A parte de dentro. Depois eles vão para a outra parte e essa parte aqui onde está estreito vai ser liberada. Então vai ser essas duas opções que vão acontecer aqui na Bola da Suframa. Está previsto para finalizar daqui a mais ou menos 2 ou 3 meses essa obra toda aqui. E aí, como vocês estão vendo, né, o fluxo vai ser intenso por aqui, os caminhões que vão até o Distrito Industrial, os ônibus que também estão passando por aqui, os carros. Até agora, o Manaus Trans ainda não chegou por aqui, pelo menos a nossa equipe, né, está desde cedo, fazendo aqui, né, a cobertura das obras, verificando como que está o trânsito, e até agora o Manaus Trans não está aqui. Inclusive alguns motoristas, né, questionaram da nossa equipe se eles não iriam vir, mas o que está programado é eles chegarem aqui a partir das 8 horas da manhã, viu, Adriane? A situação está bastante complicada aí nessa área da cidade, né? Engarrafamento por todos os lados, todas as alças de acesso aí à Bola da Suframa estão engarrafadas nesse momento. Exatamente, viu, Adriane? Olha, esse trecho aqui, ele está bem complicado, os motoristas estão reclamando bastante, né? O trânsito está bem lento, a gente acompanha aí, né? Olha só, os ônibus já estão bem aglomerados, né? Tá vindo aí a linha 629, 355, todas essas linhas que fazem essa rota por aqui, elas estão aí, né, bem aglomeradas junto com os outros carros. Aí passa ambulância, passa moto, todos os tipos de veículos estão aqui fazendo esse contorno porque precisam, né? Essa é uma das principais vias que ligam aqui, inclusive, para o bairro da Cachoeirinha, o bairro do Japim, né? Quem vai ali também, principalmente para o Distrito Industrial, né? Já está bastante complicado por aqui, Adriane. E talvez, né, piore, porque conforme vai passando o tempo, vai piorando, né? Vai aumentando o fluxo de carros por aqui. Tá certo, Juliana. Muito obrigada pelas informações. A gente continua mostrando então as imagens aéreas também dessa área aí da cidade. Para você que está acompanhando o Manhã no Ar, é o seguinte. Parece que houve um problema de comunicação aí entre a Secretaria de
Infraestrutura, e o IMMU, que é o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, que agora concentra a SMTU com o Manaus Trans. No sábado, a gente noticiou que o Manaus Trans, que o MMU, estaria aí a partir das 8 horas, que essa interdição seria às 8 horas. Foi isso que o Instituto repassou para a gente. E parece que eles se programaram de fato para chegar às 8, só que a Secretaria interditou desde ontem. A área aí essa área do meio ali, bem próxima, a faixa próxima à bola da Suframa. Então começou a interdição e não chegou o Manaus Trans. O resultado é esse que a gente está mostrando agora para você. Trânsito bastante engarrafado. Vamos mostrar a Avenida Rodrigo Otávio, para quem sai ali da bola do Coroado, passa pela Universidade Federal do Amazonas e vem chegando no sentido ali da UFAM, passa na UFAM e vai chegando aí. O trânsito é bastante lento nessa área, porque além de estarmos com os motoristas desavisados, não temos a presença de agentes de trânsito. A interdição, para quem está saindo de casa, mora no São Lázaro, Crespo, Japim, você que mora também em Betânia, Morro da Liberdade, Mauazinho, Comunidade da Sharp, Distrito Industrial, todos esses bairros da Zona Centro-Sul e até bairros da Zona Leste da cidade que utilizam essa rotatória como acesso, vão ter dificuldade a partir de hoje. Essa interdição vai durar um bom tempo, ela é parcial, é só a alça que fica próxima à calçada e depois deve se estender às outras áreas. É necessário? É necessário. Porém, também é necessário que haja uma orientação para os condutores para tentar diminuir o transtorno. Não é possível fazer uma obra sem que haja algum tipo de transtorno. E essa é uma obra muito necessária, A gente está aguardando há muito tempo que haja a revitalização e recuperação das ruas do Distrito Industrial, até para dar mobilidade e também facilitar o transporte de cargas nessa área da cidade. É muito importante. Inclusive, vários acidentes já aconteceram justamente pela quantidade de buracos que tem, mas também precisa ter uma atenção motorista. Olha só, Rodrigo Otávio. Rodrigo Otávio é essa pista que você acompanha agora, as pessoas que estão vindo ali do Coroado, da André Araújo, da Efigênio Salles, da Alameda Cosme Ferreira, enfrentam toda essa dificuldade para chegar até a bola da Suframa. E a situação talvez seja a mais crítica, Pelo menos da onde a gente viu todos os outros acessos, a Rodrigo Otávio, que é a rua da UFAM, está completamente engarrafada. Nessa área da cidade tem shopping, tem hotéis, tem fábricas do Distrito Industrial, tem área comercial também, além de ser uma área residencial. Então, tem todo esse transtorno. E escolas também ficam nessa mesma avenida. Então, tem todo esse transtorno para quem circula na cidade. Quem não sabia e já está no meio do engarrafamento, não tem nenhuma alternativa para você que já está nesse trânsito. Só mesmo ter paciência. Para quem ainda não saiu de casa, se puder pegar um outro caminho ou esperar um pouco mais diminuir essa quantidade de veículos na área, talvez seja o melhor, Porque daqui a pouco, a partir das 8 horas, o Manaus Trans deve chegar no local. E aí isso vai ajudar. A gente, só para você ter ideia, vai lá da bola do Suframa até o Estúdio 5. Aqui o shopping fica à esquerda do vídeo. Então aí é o ponto onde tem esse engarrafamento todo. E se não se resolver logo, ele vai se estender por mais tempo aí na Avenida Rodrigo Otávio, na zona sul da cidade. Quem vai seguindo aí, a gente vai mostrando agora as imagens para se aproximando mais uma vez da bola da Suframa, como é conhecida essa rotatória na zona sul, trânsito bastante lento. E para quem ligou a TV agora, não está entendendo muito bem o que a gente está falando, é que começou uma interdição na rotatória da Suframa. A pista que fica próximo à bola, ela está completamente interditada. Então, só dá para passar em 2 faixas e isso deixa o trânsito mais lento aí na zona sul da cidade. Daqui a pouquinho a gente volta a mostrar o trânsito em outras áreas para você que está acompanhando o Manhã no Ar nesse momento. E agora são 7 horas e 36 minutos e a gente volta a falar dos casos de polícia. No bairro Ponta Negra, um homem foi preso por posse ilegal de arma de fogo durante uma ação na Operação Catraca. O suspeito estava dentro de um ônibus da linha 126 e, segundo a polícia, apresentou nervosismo ao passar por uma revista. A suspeita é de que ele planejava assaltar os passageiros. O homem foi identificado como Wendel de Lima Paulino, de 26 anos.
Ele foi preso por volta das 9h30 da noite de sexta-feira durante a Ação Catraca, realizada pelos policiais da 19ª Companhia Interativa Comunitária. Os policiais militares montaram uma barreira nesse trecho aqui da Avenida Coronel Teixeira e começaram a realizar abordagens no transporte público. Eles entraram na linha 126, começaram a fazer o monitoramento e o Wendel, ele demonstrou um nervosismo quando os policiais entraram no coletivo. Os PMs, então, decidiram checar o que tinha dentro da mochila dele e, por incrível que pareça, vocês constataram o que já desconfiavam. Encontraram uma arma de fogo. Positivo. A 19ª SICOM, sob o comando aí do tenente José Isaac, que estava de serviço como mais antigo, estava realizando a ação catraca na Coronel Teixeira, em frente ao condomínio Reserva Inglesa. Por volta das 21h30, o coletivo 126, da linha 126, foi abordado aqui pela equipe do tenente José Isaac durante essa ação e foi solicitado que os cidadãos se retirassem do ônibus, do coletivo, para realizar a revista. Através do tirocínio policial das práticas diárias, o policial percebeu que o Wendel estava nervoso. Durante a revista, em sua bolsa, foi encontrada uma arma caseira, calibre 12, e uma munição também de calibre 12 intacta. Tenente, essa arma de fogo possivelmente seria usada para cometer assaltos no transporte público, mais especificamente na linha 126? O que a polícia levantou durante essa ocorrência? O que ele alegou em depoimento? Ele não alegou nada, né, durante a abordagem policial. Ele só ficou demonstrando nervosismo e possivelmente essa arma de fogo seria usada em assalto ou homicídio. É importante salientar que a ação catraca faz parte aí de uma operação e que, inclusive, tem como finalidade combater os assaltos no transporte público. Inclusive, é uma ação criminosa que incomoda a sociedade e incomoda mais ainda os usuários do transporte público. Sim, o comandante-geral da Polícia Militar tem realizado a Operação Águia. Dentro dessa operação tem várias ações. Uma delas é a ação catraca, que é para tentar coibir, diminuir os índices de assalto a coletivo. A 19ª SICOM com sucesso conseguiu aí, evitar algo mais grave, mas a Polícia Militar orienta que não deixe o crime ocorrer. Se houver suspeição, acione uma viatura da Polícia Militar, porque há uma dificuldade maior de roubo em coletivo, porque o roubo é em movimento. Então, quando a pessoa informa um local, esse ônibus já está em outra localidade, em outro bairro, outra SICOM já cobre esse local que está o coletivo, então há uma dificuldade maior. Então, suspeitou, é bom já ligar imediatamente ou acionar uma viatura que esteja passando próximo, que será realizada a abordagem no coletivo. E ele agora deve ficar à disposição da Justiça. E olha, apesar do Wendel ter sido preso aí tentando assaltar um ônibus, ele ainda se deu muito melhor do que uma outra dupla que tentou assaltar o ônibus da linha 651, porque a população pegou os dois, revoltada, agrediu, eles ficaram bastante machucados e só depois a polícia apareceu e depois de ser acionada, essa dupla acabou sendo presa. Trabalhadores cansados estavam dentro do ônibus da linha 651 e passavam aqui pela Avenida Altais Mirim, mais conhecida como o Grande Circular, uma das vias principais da zona leste da capital. A viagem era aparentemente tranquila, tudo corria bem, até que dois suspeitos entraram no coletivo e anunciaram o assalto. Eles começaram, inclusive, a ameaçar esses passageiros. Foi então que um dos passageiros começou a sinalizar para uma viatura da Polícia Militar que estava em patrulhamento de rotina. Os PMs, é claro, já se deslocaram até este coletivo e entraram no ônibus. Lá dentro, eles já encontraram esses dois suspeitos sendo agredidos pela população. Foi então que eles, de fato, fizeram a prisão desses suspeitos. Tenente, assim que vocês entraram no ônibus, esses suspeitos tentaram alguma reação?
Não, na verdade eles já estavam rendidos, né? A população, os passageiros já tinham rendido os dois e estavam sendo agredidos no local. Eles foram encaminhados para o Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo devido aos ferimentos. Deslocamos para lá com os dois, foram atendidos, medicados e posteriormente foram trazidos para o 14º DIP, juntamente com a vítima, que foi a vítima que teve o celular roubado, e uma testemunha. Agora, tenente, como é que tem sido o trabalho da Polícia Militar para inibir essas ações, principalmente dentro dos coletivos? Aqui tem um fluxo muito grande de pessoas dentro dos ônibus, né? E esse é um tipo de crime que, infelizmente, é constante nessa área. Nós temos aqui na nossa zona leste a Operação Catraca. São horários variados, onde guarnições fazem revistas nos passageiros dos ônibus, exatamente para isso, para tentar coibir aí a ação desses meliantes. Esses suspeitos foram identificados como Gabriel Barreto, de apenas 20 anos, e Jonathan Melo, de 24. Eles foram encaminhados aqui para o 14º Distrito Integrado de Polícia, onde foram apresentados. Depois dos procedimentos cabíveis aqui no DIP, eles deverão ser encaminhados para a audiência de custódia. E mais um caso envolvendo um assalto a um ônibus e dessa vez com um desfecho ainda pior para o assaltante. Um adolescente foi morto a pauladas por passageiros da linha de ônibus 054. Ele é suspeito de assaltar os usuários dessa linha de ônibus do transporte coletivo. Quem tem outros detalhes sobre esse caso de linchamento é a Juliana Silva. Olá, Juliana. Esse caso, onde foi que esse crime aconteceu? Quais foram as circunstâncias? Parece que esse rapaz não estava sozinho, né? Exatamente, viu, Adriane? Ele não estava sozinho, ele estava acompanhado de um outro suspeito que não foi identificado. E esse crime aconteceu no conjunto Francisca Mendes, no bairro Nova Cidade. Como você muito bem disse, eles estavam dentro dessa linha de ônibus. O Josias Correia Lima, de 16 anos, ele estava com uma faca. E o outro, né, companheiro dele, estava aí com uma arma de brinquedo. Foi quando a população, ela desconfiou, as pessoas que estavam ali, os passageiros desconfiaram que esse outro, né, que estava com a arma de brinquedo, era uma arma falsa. E aí pegaram os dois. Esse que não foi identificado, ele conseguiu fugir do local, mas o Josias Correia Lima, de 16 anos, ele ficou, inclusive foi agredido pela população. As pessoas que estavam ali dentro do ônibus, né, super revoltadas, elas quiseram fazer, então, justiça com as próprias mãos e só pararam de bater nesse suspeito quando a polícia, né, os policiais da 6ª SICOM chegaram até o local, né, e fizeram aí, eles tiveram aí, né, que fazer a ocorrência. E o Josias, ele foi levado para o Hospital João Lúcio, né, muito ferido. Foi atendido lá, ficou internado, mas na madrugada desse domingo ele faleceu. Não resistiu aos ferimentos. O crime, ele vai ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Viu, Adriane? Tá certo, Juliana. Muito obrigada pelas informações. Pelo menos 3 assaltos só nesse fim de semana, né, de transporte coletivo registrados. Nesse um dos casos, duas pessoas foram presas. Nesse, esse rapaz acabou morrendo, né? Então é algo que precisa de uma atenção de fato, porque as pessoas já ficam amedrontadas, né? Já saem de casa com medo de pegar um ônibus. Muito obrigada, Juliana, pelas informações. E a gente mostra agora um caso chocante que aconteceu no interior do estado, lá no município de Maués. Um homem de 48 anos foi preso suspeito de estuprar a própria filha de 12 anos. A mãe da vítima também foi presa por ser conivente com os abusos. Ela teria expulsado a criança de casa após ser informada sobre os estupros. O caso causou revolta e indignação na cidade de Maués. De acordo com a polícia, o pai que deveria proteger a filha, na verdade, era o grande pesadelo da adolescente. Segundo a PM, após ser estuprada várias vezes por ele, ela decidiu contar tudo para a mãe, pois não aguentava mais tantos abusos. Só o que ela não esperava era que a mãe a culpou. Disse que ela se exibia para o pai e a expulsou de casa, preferindo ficar ao lado do marido. A adolescente, desesperada,
procurou abrigo na casa de parentes e registrou o boletim de ocorrência na 48ª Delegacia Interativa de Polícia, onde também relatou para o delegado da cidade os abusos que sofria. Após as denúncias, uma guarnição da Polícia Militar foi até a residência do casal, onde prendeu a dupla suspeita. Pai e mãe agora estão presos à disposição da Justiça e a adolescente deve receber acompanhamento psicológico. Gente, imagina só essa situação. Uma criança é estuprada pelo próprio pai, uma pessoa que deveria ter obrigação de cuidar e proteger. Aí ela, desesperada, com os constantes estupros, vai lá e conta para a mãe, pede socorro, ajuda. O que a mãe faz? Expulsa a menina de casa, insinuando que ela teria assim, insinuado para o pai. Gente, é uma situação de absurdo de colocar a vítima como responsável pelo crime, que infelizmente é muito comum. A vítima, é criança e ainda mais sendo abusada pelo próprio pai, né? Infelizmente, esses casos de abuso sexual envolvem geralmente pessoas que estão ali muito perto, pessoas de confiança, pai, tios, primos, vizinhos, enfim, são pessoas que têm uma relação até mesmo afetiva e que causam tanto medo por justamente estarem tão próximos. E quando pede ajuda, ainda acontece uma situação como essa. É muito provável que outras pessoas estejam assistindo a gente agora e vivam uma situação como essa. Não tenham medo de falar para a mãe ou para outra pessoa da família. Se essa for a situação, o ideal é que você procure alguém para contar. Seja um conselho tutelar perto da sua casa, o professor, você pode falar para a pedagoga da escola, psicólogo, a maioria das escolas públicas hoje, pelo menos na capital, já tem algum tipo de atendimento, algum parente de confiança, alguém que vai te tirar da situação, porque isso é crime, não podemos naturalizar, achar que é algo comum, que acontece muito, então, tipo, é normal. Não é normal e não tem que ser considerado dessa forma, então denuncie. A outra forma, quando você tiver uma oportunidade, pega um telefone e disca 100. Vai direto para um atendimento e você vai dizer o que está acontecendo. Logo depois dessa ligação, a polícia vai receber esse caso e vai chegar até a sua casa, vai te tirar desse sofrimento. É uma ligação gratuita, você pode fazer até de celular, você nem precisa ter crédito para isso, entendeu? Pegou o telefone, faz essa denúncia, mas se livra dessas pessoas, se livra dessa situação. Isso não é normal, não pode ser considerado dessa forma e você não é culpada pelo crime, você é vítima, então denuncie. E mais um caso de estupro foi registrado em Maués. O suspeito é um homem de 49 anos. Mais um caso de estupro de vulnerável foi registrado no município de Maués. Após denúncia anônima, o autônomo Darleno Almeida de Oliveira, de 49 anos de idade, foi preso no bairro Donga Miquiles, na zona oeste da cidade, suspeito de estuprar uma criança de 10 anos. De acordo com a polícia, a criança, acompanhada da mãe, relatou detalhes do abuso sexual. O suspeito foi conduzido para a 48ª Delegacia Interativa de Polícia de Maués para os procedimentos cabíveis e deve ficar à disposição da Justiça. Então a guarnição de serviço, como eu falei antes, recebeu a denúncia desse mais um estupro aqui na cidade de Maués e foi verificada a situação e foi realmente comprovada. A criança falou que realmente eles tinham estuprado ela, tinha feito relação sexual. E a mãe também da criança também confirmou o ato do crime pelo acusado. Então o acusado foi encaminhado para a Polícia Civil e será feito todos os procedimentos cabíveis relacionados a isso. Então a Polícia Militar aqui de Maués continua fazendo o seu trabalho em tentar de alguma forma fazer a proteção das pessoas de bem aqui deste município, que é uma cidade onde pessoas boas convivem e vivem aqui, são pessoas receptivas, aonde tem dado um apoio total à segurança deste município de Maués. Você que está em casa, se souber de um caso como esse, pode denunciar através do número 100. E aqui em Manaus, na zona sul da cidade, pelo menos 6 mortes foram registradas e outras 6 pessoas ficaram feridas. As informações iniciais apontam que há indícios dessa violência toda está ligada à briga entre facções criminosas. Sobre esse assunto, eu vou conversar agora ao vivo com a Tamires Clerc. Tamires, esses crimes todos aconteceram na mesma zona, em bairros próximos, é isso? Pois é, Adriane, aconteceram ali na zona sul da cidade, no bairro Crespo e também ali no Morro da Liberdade. 2 dessas mortes aconteceram no fim da tarde de sábado. Eles foram identificados como Anderson Cordeiro Santarém, de 31 anos,
e Rodrigo Coelho Baraúna, de 21 anos. Esse crime aconteceu lá no Hip Hop da rua Paranavaí, que é ali no Crespo. Eles, de acordo com as informações ali das testemunhas, das pessoas que estavam ali próximas, alguns homens, né, chegaram em um carro já atirando contra essas duas vítimas. E de acordo ainda com as testemunhas, foi algo realmente que inicialmente não parecia que tinha alvos, né? Mas aí eles dois acabaram realmente se ferindo, foram levados ao hospital, mas eles não chegaram já com vida no hospital ali do SPA daquela zona. Outras mortes também foram registradas ao longo do fim de semana, também ali na Zona Sul. Uma dessas mortes aconteceu na manhã, na madrugada de domingo, por volta das 5 horas da manhã. O dono de uma lanchonete tinha acabado de voltar para o estabelecimento dele para buscar alguns pertences, quando ele foi atingido por um tiro naquela rua onde ele estava, que é a Rua da Paz, ali no bairro Crespo. Também estava acontecendo um arraial. Então, dois carros chegaram, algumas pessoas saíram fortemente armadas desses carros, já saíram atirando e um dos tiros pegou realmente nesse empresário que foi identificado como Jefferson Ramos de Oliveira, de 23 anos. Desculpa, o Jefferson Ramos de Oliveira, de 23 anos, ficou ferido, ele acabou não morrendo. Quem morreu foi o Adailton da Silva de Souza, de 26 anos. O Jefferson, ele foi ferido e também teve mais um ferido, que é Ranei Pereira Praia, de 30 anos, e também Maria da Silva de Carvalho, de 49 anos. A característica ali do crime foi basicamente a mesma. De acordo com as testemunhas, eles já chegaram atirando, não parecia que tinha alvo. As pessoas estavam na frente das casas onde elas moram, ali confraternizando, conversando um pouco. E aí houve aquele tiroteio e essas pessoas acabaram sendo atingidas. E aí teve pelo menos uma morte registrada ali decorrente desse tiroteio. No domingo também teve mortes. 2 homens, 3 homens que eram primos, eles acabaram atingidos por tiros. Na tarde de domingo, eles acabaram atingidos e um deles morreu. O Giovanni Ferreira Pérez, de 29 anos, morreu no hospital, no SPA, ali da Zona Sul. E os 2 outros primos dele acabaram feridos, Um deles pegou um tiro na mão e no punho e o outro ficou ferido na perna. O que teve os tiros na mão foi o Fábio Santos da Silva, de 18 anos, e o que teve tiros na perna foi o Marcelo Leite Carvalho, de 26 anos. Isso aconteceu por volta das 4h30 da tarde, na Avenida São João, ali no bairro Morro da Liberdade. Eles estavam assistindo o jogo de futebol, confraternizando, quando foram surpreendidos por homens fortemente armados que já chegaram atirando nessas pessoas. A polícia suspeita que esses crimes todos ali que aconteceram no intervalo muito curto de tempo, ali no fim de semana, eles todos têm relação com o tráfico de drogas, disputa de territórios ali naquela área da Zona Sul. Pelo menos há uma suspeita de que um integrante de uma dessas facções mudou de lado e aí começou esse tiroteio todo. Algumas pessoas realmente acabaram morrendo, 6 pessoas pelo menos mortas. É realmente um fim de semana muito sangrento aqui na nossa cidade, Adriane. Com certeza, Tamires, muito obrigada pelas informações. E ainda na Zona Sul da cidade, precisamente lá no bairro Japim, a gente vai falar de uma outra ocorrência, mas dessa vez envolvendo mulheres. 2 mulheres foram flagradas por câmeras de segurança no momento em que arrombavam e furtavam o apartamento. O curioso é que toda a ação aconteceu em plena luz do dia e não chamou a atenção dos vizinhos. As imagens apontam que as mulheres tiveram a ajuda de um homem em um veículo para fugir com os objetos da vítima. Quando as pessoas pensam em um ladrão, tem o costume de associar essa ideia a um homem encapuzado, andando de forma suspeita na calada da noite. Acontece que com o crescente número de roubos e furtos, esse estereótipo ficou apenas nos filmes. Hoje em dia, os bandidos podem ser qualquer pessoa. Homens, mulheres, vestindo roupas comuns e invadindo os locais pela porta da frente. Foi exatamente isso que aconteceu com uma moradora aqui do bairro Japim.
Ela foi alvo de um furto à residência por volta das 5 horas da tarde. O vídeo foi registrado por câmeras de segurança na parte externa da casa da moradora. Estas duas mulheres que aparecem na imagem são as autoras da ação criminosa. Na ocasião, tentam entrar nas casas utilizando chaves mestra, mas não conseguem, até que chegam na penúltima porta. Nesse momento, a moradora não fazia ideia, mas duas mulheres estranhas estavam entrando na sua casa. Neste outro vídeo, mostra um carro preto de placa ainda não identificada, com o suspeito do lado de fora, aguardando o momento da fuga da dupla. Nesse meio tempo, elas carregam objetos como televisão, secador de cabelo, brinquedos e colocam no veículo. Depois de fazer a limpa em duas casas, entram no veículo e saem do local. A nossa equipe veio até o local da ação criminosa que você acabou de assistir, aqui na rua Josué Cláudio de Souza, no bairro Japim. Esta é a frente da casa da moradora vítima desse crime. Ela conta que no dia chegou por volta de 9h30 da noite, tinha saído do trabalho, pego a filhinha no colégio. E quando chegou próximo a esta escada, ela reconheceu algumas peças de roupa que estavam jogadas, possivelmente deixadas cair no momento em que as criminosas estavam saindo do local, se dirigindo para um carro que estava estacionado exatamente aqui, preparado para o momento da fuga. A situação aconteceu ainda pela tarde. A rua estava pouco movimentada. Os vizinhos não chegaram a perceber o momento da ação criminosa, mas estranharam que a porta da frente da casa da moradora estava aberta. Nesse momento, a nossa equipe está entrando aqui na residência para mostrar para você de casa exatamente o caminho que essas criminosas fizeram. De primeiro, olha só, entraram aqui por este pequeno portão, de cara limpa, viu? Entraram, um local que funciona como uma espécie de kitnet, né? Outras pessoas moram aqui e, inclusive, foram alvos dessa ação, né? Este morador aqui teve alguns objetos furtados, optou por não falar com a nossa equipe por medo, né? Esses outros portões aqui amarelos, olha só, todos eles são à frente da casa de muitas famílias e que, inclusive, a gente consegue observar, né, que as criminosas tentaram arrombar, mas sem sucesso. Então, elas continuaram, até que entraram na casa da dona Patrícia, que é justamente esta que está aqui ao nosso lado direito. Logo de entrada aqui, este tapete da Barbie, estava uma bateria da filhinha da dona Patrícia. Além da bateria, elas levaram também outros objetos de mais valor. Entrando aqui, olha só, a gente nota esta antena. E aqui em cima era onde estava a televisão, né? Até maquiagem essas criminosas levaram durante a ação. Abriram os armários, levaram bolsas, fizeram a festa aqui nesta residência. A gente vai conversar um pouquinho com a dona Patrícia, ela que chamou nossa equipe de reportagem até aqui, até para a gente divulgar essas imagens e mostrar aí essas criminosas. Agora o prejuízo ficou alto. Ficou, né? Que levaram além da TV, objetos pessoais, roupa, outros aparelhos eletrônicos, maquiagem, né, brinquedos dela, então aí fica um prejuízo material, né, bem grande. Inclusive a gente pode notar que eles estavam bem organizados aí nas imagens, né? Tinha um carro preparado para fuga. Agora a audácia dessas criminosas, né, tranquilas ali de cara limpa, andando como se nada fosse, né? Isso também fez com que não levantasse suspeitas, né? Elas agiram ali discretamente, usaram uma espécie de chave, né? Acho que tentaram abrir umas 3 vezes no momento, né? Usaram ali diversas chaves para tentar arrombar as portas até que conseguiram entrar na tua casa e levar teus bens, né? O bairro costuma ser um local perigoso, vocês escutam histórias como essas daqui, não? Olha, aqui, pelo menos nessa localidade aqui, assim, nunca ouvi falar de assalto à casa, entrar na casa, arrombar. Essa realmente foi a primeira vez. Inclusive, é por isso que a gente está aqui, é por isso que a gente veio até aqui, fez questão de mostrar essa história, né? Essa triste história, esse triste acontecimento que ocorreu, né? As imagens servem não só para chamar a atenção de quem puder identificar, mas também chamar a atenção das autoridades, né? As pessoas estão passando por essas situações e estão querendo mais policiamento, não é mesmo, Patrícia? Que a polícia passe por aqui com frequência para que deixem os moradores mais seguros. Exatamente, e não foi tarde da noite, foi de dia, 5 horas da tarde, com vários carros passando na rua, todo mundo vendo. Quer dizer, um movimento normal, diário da rua, e ninguém percebeu que estava acontecendo um assalto. A gente pede aí que as autoridades
venham mais aqui, façam alguma coisa pela população, que tenha mais policiamento na rua, é isso que a gente espera. Conseguir dormir tranquila de novo agora. Sim, com certeza, espero isso, né? Mas vai ser meio difícil por enquanto, porque a gente fica traumatizado. Mas bola para frente, né? Tentar recuperar de novo os bens materiais. Se você tem algum tipo de informação, identificou, pode ligar para o telefone 181 ou 190. Você não precisa se identificar. E agora a gente faz uma pausa para o intervalo e volta daqui a pouco com o nosso direto da redação. Depois do recesso, os vereadores voltam a trabalhar com foco na LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. A gente traz esses detalhes daqui a pouquinho. Tudo isso vai servir para o último ano do governo aí de Arthur Neto, que deve ser investido ainda na cidade. Os detalhes num instante só. Eu volto já já.